queremos falar de um avião muito controvertido. O seu fabricante, a Bell, dos Estados Unidos, produziu este avião ainda na época de paz para os norte-americanos. Mas os pilotos norte-americanos não quiseram este avião. E ele foi mandado, foi exportado para a Inglaterra. Lá chegando, pior ainda, os pilotos ingleses falaram negativo, não queremos. Acabou indo para a União Soviética, um terceiro país, mas lá é que aconteceu o interessante. Lá sim, eles gostaram muito do avião, ele foi eficiente, eles derrubaram muitos aviões inimigos com este avião e pediram mais alguns milhares. Bem, essa história é tão complicada que durante o período da Guerra Fria, que vem depois da Segunda Guerra, os norte-americanos diziam assim, lógico que eles gostaram do nosso avião, isso era ruim mesmo, mas eles tinham aviões piores que os nossos, por isso é que gostaram daquele avião. Será? Vamos ver que avião era esse? Bom, vocês já descobriram, logicamente, que este avião era o P-39. Bom, isso aqui já é uma versão melhorada do P-39, que é o P-63. O P-39, o Air Cobra, e o P-63, o King Cobra. Vamos falar deles? Os aviões que foram fornecidos para a Inglaterra e mais tarde devolvidos para os Estados Unidos e mandados para a União Soviética ficaram conhecidos como P-400. Mas isto gerou uma piada no sul do Pacífico, porque como as perdas iniciais eram grandes, muitos disseram assim, bem, o P-400 não passa de um P-39 com um zero na cauda. Bom, piadinhas à parte, os americanos tinham que utilizá-lo. E aí vamos ler para vocês um trecho dito pelo piloto japonês Saburo Sakai. No dia 2 de maio de 1942, diz Saburo Sakai, nós voávamos de volta a Port Moresby, que era uma base norte-americana, com uma força de 8 zeros. 13 caças inimigos nos aguardavam, patrulhando em cruzeiro lento a 18 mil pés. Nishizawa os viu primeiro e lançou-se à caça. Nós seguimos enquanto ele os rodeava numa ampla curva, subindo em aproximação à formação inimiga, pela esquerda e por trás desta. Mas o que acontecia com aqueles pilotos americanos? Não se davam conta de que se passava em volta deles? Atacamos os 13 aviões antes mesmo que soubessem que nós estávamos no ar. Antes que pudessem rolar e se afastar numa ação evasiva. Diversos caças inimigos já caíam em chamas. Nosso resultado total do dia chegou a 8 P-39 e P-40 abatidos, dos quais eu reivindiquei 2. Com o desenrolar da guerra, pilotos soviéticos e engenheiros soviéticos sugeriram várias mudanças para o P-39 para melhorar a sua performance, chegando a um piloto soviético e um engenheiro irem até as fábricas da Bell para sugerirem as transformações, assim como é muito provável que também engenheiros norte-americanos tivessem ido à União Soviética para ver o desempenho do avião e assim melhorar as suas qualidades. A produção do Bell P-63 King Cobra, que é este que vemos na nossa maquete, um total foi de 3.303 aparelhos, sendo que aproximadamente 2.400 foram diretamente para a União Soviética, via Alasca e Sibéria. Um esclarecimento. Também virou lenda que, devido ao seu canhão, o P-39 ou P-63 era um destruidor de tanques na frente oriental. Bem, o seu canhão não era apropriado para perfurar as blindagens dos panzers alemães. Então isto parece que é um erro cometido por alguns historiadores. Características do Bell P-39 Air Cobra. Seu motor era colocado atrás do cockpit do piloto.
e isto alterava o seu centro de gravidade. A vantagem é que deixava a frente do avião livre para colocar um canhão de 37 mm. Aliás, este foi um dos primeiros aviões desenvolvidos não em torno do motor, mas em torno do sistema de armas. Ele era um avião triciclo, foi o primeiro caça do mundo que não foi bipé, e sim tripé. Acesso à cabine com porta do tipo automóvel, dos dois lados da cabine. Este avião tinha linhas elegantes, como podemos ver, pequeno em tamanho, uma boa estrutura, o que permitia mergulhar com rapidez. Velocidade acima de 600 km por hora. Tinha um focinho bem aerodinâmico, o que facilitava a sua velocidade. Desvantagens: por ser pequeno, transportava pouco combustível e tinha pequena autonomia. Sem turbocompressor, não podia alcançar grandes altitudes. O seu desempenho caía drasticamente acima de 6.000 metros. Tendência para o spin, ou seja, giro, ou seja, entrar em parafuso. O piloto tinha que conhecer bem os seus comandos para evitar o parafuso. Não era muito manobrável, como por exemplo o Mitsubishi Zero. Bem, gostando ou não, os pilotos norte-americanos tiveram de usá-lo, era o que estava disponível em maior quantidade no início da guerra para os Estados Unidos. Ele e o P-40 eram os mais disponíveis. Na União Soviética, ele foi usado em médias e baixas altitudes, como escolta para Sturmovix e bombardeiros médios, que mergulhavam em direção ao solo. Também era utilizado para suprimir as baterias antiaéreas do inimigo. Reconhecimento do espaço aéreo do inimigo e do solo. Também foi utilizado pelos soviéticos como caça livre, procura de alvos aéreos ou terrestres. O fato de ter um curto raio de ação não era problema na União Soviética, porque eles faziam os campos de aviação próximos às linhas de fogo. E algumas vezes os seus pilotos davam surtidas de 5 e até 6 missões por dia. O seu canhão de 37 mm era ótimo para abater os bombardeiros médios alemães, como o Heinkel 111 e o Stuka. Às vezes um único projétil do seu canhão de 37 já era suficiente para deixar fora de ação um bombardeiro alemão. Esses aviões tinham um bom rendimento na União Soviética porque não necessitavam voar a grandes alturas, voando a maior parte do tempo dentro do seu envelope de melhor desempenho. Pessoal, pretendemos alcançar 3.000 inscritos no nosso canal do YouTube. E quando isso acontecer, nós temos para vocês muitos prêmios para os amigos que nos ajudam, nos acompanham, nos dão sugestões. Nem todas é possível atender, mas vem aí uma avalanche de prêmios para vocês. Um beijo, um abraço.